do Livro dos Espíritos, a pergunta 67 a 662, que engloba o quê? Engloba a vida contemplativa e as preces. O que nós entendemos e o que o Livro dos Espíritos nos traz como vida contemplativa? Ele comenta que, por exemplo, tem pessoas que ficam adorando a Deus, pensando nele, se fica em reclusão, se afasta e fica o tempo todo só, digamos assim, se dedicando mentalmente a Deus. E a pessoa acha que isso é muito bom. Não resta dúvida que você está dedicado, focado a Deus, não resta dúvida que é bom. Mas o que é que o Livro dos Espíritos nos traz? Deus quer que a gente pense nele, com certeza. Mas Ele não quer que a gente só pense nele, que a gente se isole da vida para ficarmos só, digamos assim, em meditação, só pensando nele e esquecendo o mundo. Não quer. Ele quer que a gente pratique o bem. Ele quer que a gente sirva o nosso próximo. Na hora que a gente se isola do mundo, entre aspas, nós estamos deixando de ajudar as pessoas. E muitas vezes a pessoa diz, mas eu não faço mal a ninguém. Concordo, tudo bem, mas também não faz o bem a ninguém. Então, a partir da hora que a gente não faz o bem, indiretamente nós já estamos fazendo o mal. Uma vez eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava cheio de problema na minha vida, que todos nós temos, e eu fui assistir um seminário lá no Teatro Guararapes, Centro de Convenções. Aí estava o palestrante seminário espírita, né? E eu na época estava com esse mesmo pensamento da vida contemplativa. Eu estava tão cheio de problemas que eu estava dizendo assim, dá vontade de arrumar um mosteiro e me internar e virar um frade desse, assim, juro que eu estava pensando nisso. Aí na ocasião da palestra, um tema lá que eu lembro, há mais de 10 anos, conforme o palestrante foi falando, eu fui me internando na cadeira, porque parece que ele estava dizendo para mim, como dizendo, olha, vocês que querem se afastar, se esconder dos problemas da vida, e eu fui me encolhendo, quer dizer, eu entendi a mensagem. Então, por isso que nós não devemos ter só essa parte de oração cinzentada do mundo, nós temos que estar trabalhando pelo nosso próximo. Com relação às preces, que fala a seguir, Deus gosta que a gente faça prece, não resta a menor dúvida. Agora, desde que saia daqui com sentimento do coração. A oração e a prece é algo extraordinário, mas infelizmente muitos de nós não sabemos dar valor a esse ato e não sabemos como fazer. Então, Deus quer que a gente faça prece, mas nós precisamos aprender a ser sincero, a ter humildade dentro da gente e abrir o nosso coração de forma real. Tem uma outra pergunta que é colocada, se nós podemos, entre aspas, pedir desculpas, perdão de nossas faltas para Deus. Podemos pedir, não resta a menor dúvida, mas não quer dizer que a gente pedindo, a gente necessariamente só por esse fato, esse ato de pedir, que a gente seja, entre aspas, perdoado. A maior ferramenta que nós temos é a nossa mudança de comportamento. Nós sabemos disso. Então, não adianta, seria muito simples se nós errássemos, todos nós sabemos, no
fundo, quando a gente faz alguma coisa errada, e que a gente pudesse simplesmente pedir perdão e quando tivesse perdoado, e aí a gente não se modificasse nada. Então, não é assim. A gente, é lógico que a gente é atendido, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Jesus já nos dizia, cada um de acordo com suas obras. Então, nas orações, nós precisamos ter a profundidade do sentimento, a sinceridade. Por que a sinceridade? Porque para o nosso próximo a gente pode até enganar, no bom sentido, para falar assim. A espiritualidade não adianta, né? O que nós fazemos é existência. Outra coisa também que temos que tomar cuidado, e muitas vezes, como eu falei no começo, a gente não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem. Outra coisa importante, muitas vezes você não está fazendo mal, mas você está concordando, quer dizer, você está conivente com alguém que está fazendo mal. Então, você não está fazendo, mas você está participando. Então, isso também tem que se tomar cuidado. Exemplo muito rápido. Digamos, às vezes tem muitas coisas dessas corrupções que estão na moda. Aí de repente você não está atuando, mas você está usufruindo daquele ato que foi através de uma corrupção. Então, indiretamente, você está avalizando o erro que o irmão está fazendo. Outra coisa para terminar é que nós podemos fazer prece por outra pessoa, pedir por outra pessoa, não resta nenhuma dúvida. A gente pode sim fazer prece pelas pessoas que nós queremos, que estão precisando, né? Porque nesse momento, os bons espíritos estão nos ouvindo, né? Na hora que a gente tem uma prece sincera. E indiretamente eles também poderão atuar, tentando ajudar aquela pessoa. Então, que possamos sim valorizar o ato da oração da prece. Mas e outra coisa também terminando, as preces não precisam ser longas, né? Elas têm que ter conteúdo, sinceridade e amor. Então, às vezes a pessoa diz, eu não sei fazer prece. Minhas palavras, como o Paulo diz, meu Senhor me ajuda, é uma prece. Então, que a gente possa conversar com Deus e saber trazer Ele para dentro de nós. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos para poder darmos início à reunião dessa noite. Mestre Jesus amado, querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando e aqui estarmos juntos, reunidos, para mais uma noite de aprendizado. Possamos, Mestre, saber, entender, compreender e assimilar os vossos ensinamentos. E saibamos, Senhor, ter forças para nos modificarmos, para tirarmos dentro de nós o orgulho, o egoísmo, vaidades e todos esses sentimentos nocivos ao nosso progresso espiritual. Que a nossa irmã palestrante possa estar envolvida com o vosso amor para nos transmitir palavras amorosas, calorosas e com certeza estaremos recebendo. Assim sendo, Senhor, peço permissão para dar início aos trabalhos desta noite. E assim seja. Passa a palavra à nossa irmã Rosileide. Muita paz, que a esperança seja um legado em nossos corações. O tema que a gente vai refletir na noite de hoje é sobre a esperança. Olha só, coisa boa, né? Esperança, palavra bonita. Já pensou que seria das criaturas se não houvesse o sentimento da esperança dentro da gente? Né? Ia ser um caos.
caos, né? A gente ia sentir realmente um caos, principalmente nos momentos de dores, no momento de sofrimento, no momento que a gente sente assim desolação, no momento que a gente se sente sozinhos. Então a gente vai ver aqui um conceito de esperança. No latim, esperare. Olha, já traz para a gente algum sentido, né? Esperare. Ou seja, esperar, né? Sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. De tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como bem supremo. Isso aí está contido na pequena enciclopédia de moral e civismo. Genericamente, a esperança é toda a tendência para um bem futuro e possível, mas incerto. Vejam só, incerto. Quem tem certeza aqui do que vai acontecer amanhã? Não temos, né? Psicologicamente, tensão própria de quem se sente privado de um bem ardentemente desejado, entre parênteses, imperfeições, mas que julga poder alcançar por si mesmo ou por outrem. A esperança diz respeito aos bens árduos e difíceis, porque não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas também de circunstâncias ou vontades alheias, e que, por isso, a tornam, de algum modo, incerta e falível. Justaposta às esperanças do dia a dia, há a grande esperança, ou seja, um vínculo permanentemente entre a espécie e o Criador. Isso aí está contido na enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado. Então são a gente ficar pensando, né, meditando sobre esses ensinamentos. No pensamento grego, a palavra eupido designava tanto o momento feliz ou infeliz de quem espera. Com Platão, já designa a grande e bela esperança, num além depois da morte. No pensamento romano, a palavra SPES designava somente um momento feliz. Tanto a palavra grega como a romana, mesmo nas suas mais elevadas expressões, jamais atingiram a certeza de um futuro feliz. Foi a revelação judaico-cristã que, ao dar como termo das tensões a posse gratuita e inadmissível do próprio Deus, elevou-a à categoria de uma virtude fundamental da vida cristã. São de assinalar com os contributos de Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Pedro Abelardo e Duns Scotus para a compreensão do tema. Porém, foi São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, quem dedicou-lhes exaustivas páginas no sentido de explicar os fundamentos da esperança e sua relação com a fé e a caridade. Ela não está sozinha. No âmbito da filosofia moderna, toda centrada na exploração da subjetividade, o tema foi relegado ao campo das paixões e das emoções. É que, diante do domínio racionalista, a fé cristã veio-se amputada dos grandes objetivos de sua dimensão, de modo que a ápice quase acaba por ficar reduzida aos aspectos formais do ato de esperar. As filosofias existencialistas, marxistas e materialistas
roubam as expectativas da fé com relação à vida após a morte. Esse trecho está na enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado. E haja filosofia, né? Sobre o tema. E aqui a gente está vendo aqui abordagens filosóficas e religiosas, né? Sobre a esperança. E nessas abordagens nós vemos também o niilismo. Na filosofia moderna, as injunções dos pensamentos, a busca pela racionalidade e a supremacia da razão levam os indivíduos a decretar a morte de Deus. É a doutrina do nada, além desta miserável vida. Esse sistema mata toda a esperança, o niilismo, né? Mata toda a esperança. Como esperar algo se nada há o que se esperar? É por isso que Paul Sartre falava da náusea e do desespero, antídotos da esperança. E a gente vê aqui o desespero e a presunção. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança de Deus. E o amor próprio é o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser. Tanto um quanto o outro é contrário ou opõe-se à esperança. Acrescenta ainda que as causas de desespero são os nossos vícios. A presunção, por um lado, está ligada à vaidade. Uma pessoa muito presunçosa demonstra ser uma pessoa bastante vaidosa. E a gente nem gosta muito, né? Quando é uma pessoa muito presunçosa junto a gente já fica difícil para a gente conviver, né? Porque uma pessoa muito presunçosa é uma pessoa bastante vaidosa. Por fim, diz que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e de amor. Esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. A partir do momento que a gente conhece essa doutrina consoladora, por isso que ela é chamada de doutrina consoladora, né? Porque ela nos traz informações palpadas também dentro da ciência. E nós vemos relatos trazidos pelos próprios espíritos. Antes, quando eles estavam aqui encarnados, e depois a sua vida no plano espiritual. Então a gente vê assim, tem as obras de André Luiz que nos mostram diversos relatos, diversas situações. E ora eles mostram as equipes espirituais que vêm de encontro ao nosso encontro aqui, mostrando situações realistas, né? Casos verídicos, e mostrando o outro lado da vida no plano espiritual. Então a gente vê toda aquela coleção de livros, né, que são as obras complementares da doutrina, que nos trazem muitas informações para a gente, traz um grande consolo. Tem gente que diz assim, eu já escutei há muito tempo atrás, alguém dizia assim, se esse negócio de espírito fosse verdade, né? Tem gente que diz assim, eu não acredito que nenhum espírito nunca veio falar para mim, nem veio dizer um número para a loteria. Veja, como se isso aí fosse o motivo da felicidade. Se eu fosse rico, se eu fosse feliz quem fosse rico. E não é por aí. Né? A gente vê tanto rico infeliz, tanto rico que suicida-se, tanto rico que padece de solidão, de tristeza e outras coisas mais. Né? Então, assim, não é um fator preponderante para a felicidade. Então, pode nos ajudar? Pode. Mas, inclusive, só uma deixazinha é que a riqueza é uma das provas mais difíceis aqui. Mais difíceis, porque você, com muita facilidade, através dela, você poderia se desvirtuar com muita rapidez, com o caminho, a estrada larga é bem mais fácil o acesso, né? Bem mais próximo. Então, isso que é uma das mais difíceis. Então, e cada um vem aqui, né, com o seu planejamento reencarnatório, com a sua necessidade evolutiva, que é individual. É de cada um o planejamento nosso, né? Esse planejamento que antecede a nossa vida aqui.
Então tem um planejamento para a gente estar aqui, nesse planeta. A gente está vivendo aqui. Então ninguém aqui está solto, vem aqui, foi jogado no mundo. Não, nós temos um Pai que se chama Deus, né? Que é o nosso Criador, nosso Pai maior. Temos as nossas famílias espirituais, nós temos os nossos mentores, nossos anjos de guarda. Temos toda a nossa família que antecede a nossa, a grande família nossa que se encontra no plano espiritual. Os amigos. Então ninguém aqui está solto, ninguém aqui está sozinho, não. Por mais que às vezes possa aparentar no momento, mostrando que a pessoa pode estar naquele momento só, mas isso não quer dizer que ele esteja só espiritualmente. Tem a companhia do anjo da guarda dele, que às vezes ele não se apercebe de que está ao lado dele. Acho que o nosso anjo da guarda é 24 horas ao nosso lado, nos ajudando, nos acompanhando nessa trajetória evolutiva nossa aqui. Então, a partir do momento que a gente tem essa doutrina consoladora, que traz todos esses ensinamentos, a gente encontra a razão, né, de onde eu vim, encontra as explicações, as justificativas, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou depois que eu sair daqui. Vou voltar para o plano espiritual. Não deixo de ser a pessoa que eu sou aqui. O espírito é único. As existências aqui é que são existências diferentes umas das outras, são oportunidades diferentes aqui que a gente tem. Mas o espírito, deixando essa vestimenta aqui, deixando esse momento aqui, ele continua sendo a pessoa que ele era antes. A morte não modifica-nos, nem a gente se transforma em anjos, nem em santos, nem tampouco em demônios. Né? Então a gente leva tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que nós somos, que é a nossa individualidade. Né? Então a gente, para onde a gente vai, a gente carrega, são os nossos tesouros. Né? Então, com essa perspectiva da vida além do túmulo, a gente sabe que aqui tudo é passageiro. Tudo aqui tem data certa, tem um período para terminar, período para começar e um período para terminar. Então, por maior que seja o sofrimento, mas o sofrimento vai ter fim. Nós temos o exemplo da noite. Tem-se a noite e logo em seguida tem-se o dia. Tem-se a chuva e em seguida tem-se o sol. Tem-se a seca e em seguida tem a abundância. E assim são os ciclos da vida. Então tudo tem o porquê e passa, né? Tem os seus momentos, suas fases. Né? A doutrina espírita, ela nos convida a estudar. Porque é a partir desse conhecimento que a gente vai se libertando das trevas da ignorância. Não se concebe um espírita sem estudo. A gente tem que saber, né, pegar os livros e estudar e tentar compreender, né, o universo espírita. Entender sobre Deus, entender sobre a vida, entender sobre mediunidade, entender sobre os espíritos, sobre a ação dos espíritos em nossas vidas, entender o porquê da dor e do sofrimento, entender sobre a reencarnação, sobre a evolução do espírito. Então tudo isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a nossa crença. Então nos dá o alicerce, é uma base que nós precisamos estudar e ler. Então uma das coisas que eu desenvolvi muito com o Espiritismo foi o hábito da leitura, do estudo. Então, a partir do momento que eu conhecia a doutrina espírita, que eu sentia a necessidade de descortinar esse mundo novo que estava se apresentando na minha vida, que era o mundo espírita e o mundo espiritual. Então, sempre lendo, sempre estudando, sempre participando dos grupos de estudo, para que a gente consolide esse conhecimento em nós. Né? E a gente vai começar a encontrar respostas para as nossas dúvidas e para as nossas inquietações. Teve um momento que eu parei assim, meu Deus, onde é que eu estava até agora que eu não tinha descoberto isso antes? Quando eu descobri a doutrina espírita, foi o maior legado de felicidade na minha vida, de sentido na vida, né? De sentido mesmo na vida, de encontrar resposta para muitas coisas, né? Então o Espiritismo ele nos dá assim, subsídios para melhor compreender a esperança também. Não a esperança, assim, aquela esperança beatífica, né? Mas a certeza de que seremos recompensados
ou punidos de acordo com o bem ou mal que fizermos para o nosso próximo. Às vezes a gente fica querendo ver aqui a justiça aos nossos próprios olhos. E a gente, porque a injustiça dói, né? A injustiça, a gente não aceita a injustiça. E tem criaturas que desencarnam, mas que não são punidas pelo mal que fizeram aqui, falando nas leis humanas, nas leis físicas aqui, né? Mas, para onde ele for, ele vai levar esse legado com ele. E ele, diante de Deus, ele vai ter que responder pelos atos dele. Mas como nós somos ainda imediatistas, a gente quer ver agora, né? A gente quer ver a justiça no momento da gente. Então a gente vai ver que a reencarnação tem a lei de justiça. Eu vi nessa semana a foto de uma criança, ela sem os membros superiores, sem os braços. E antes, quando eu não tinha o conhecimento da doutrina espírita, eu me questionava: por que Deus permite que uma criança nasça cega? Por que Deus permite que uma criança tenha câncer na idade tenra, na idade infantil? Ela não sabe. Por que ela está sofrendo? Aí chegaram a me dizer: não, ela sofre pelos pais que pecaram. Não existe isso, ninguém paga pelo outro. Isso seria injustiça da lei de Deus, né? Então a gente vê o seguinte, que o próprio Espírito, ele solicita, na grande maioria, eles participam do planejamento reencarnatório e pedem para vir para resgate e para como prova, para superar e vencer o seu passado doentio. Quantas famílias e quantas mães, pais que aceitam nos seus lares a criança ou a pessoa que já vem com essas dificuldades para ajudar aquela criatura a superar e a vencer. Então, geralmente, só as pessoas que têm um coração muito grande, que têm muito amor dentro de si, aceitam espíritos altamente endividados dessa natureza para ajudá-los na sua evolução. Então, eles se comprometem em ajudar. Então, é criaturas realmente que têm muito amor dentro de si, porque não é fácil, né, tratar de um ser com tanto sofrimento desde a idade pequenina, né, a idade tenra, né? As virtudes, potências racionais que inclinam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie. Então, nós vemos aqui as virtudes para chegar na esperança, né? As virtudes. A virtude moral predispõe o indivíduo à prática do bem. Há duas ordens de moralidade, a natural e a infusa. Por isso, temos duas espécies de virtudes. Tem as virtudes adquiridas e tem as infusas. Entre as virtudes adquiridas, distingue-se principalmente quatro, que é a prudência, a justiça, fortaleza e temperança. E as outras, tais como a paciência, a tolerância e a brandura. Olha só, quantas virtudes que a gente tem para desenvolver dentro da gente. São muitas, não são poucas não. Muitas. Né? Tem gente que é altamente impaciente, tem outros que são intolerantes e tem outros que não são brandos. São pessoas bastante violentas, pessoas que não são calmas, não são brandas, né? Então vemos também as virtudes teologais, que é isso. Entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade, denominadas como teologais, porque não são produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus em seus filhos. A gente tem essa crença inata da gente, né? Já nasce com essa crença, né? Crer em Deus. Isso aí é que desenvolve a fé, a esperança e a caridade. Assim, a esperança não é um produto da nossa vontade, mas de uma espontaneidade cujas raízes nos escapam, porque não é ela genuinamente uma manifestação do homem, mas algo que se manifesta pelo homem, porque não encontramos na estrutura da nossa vida biológica nem da nossa vida intelectual uma razão que a explique. Aí tem uma frase que diz assim: fé, mãe da esperança e da caridade. Já ouviram isso? Né? Vejam só, a esperança que é com a mãe, que é a fé. Ela não é sozinha, não. A fé é um sentimento inato do indivíduo.
A direção dada a esse sentimento pode ser cega ou raciocinada. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz ao fanatismo, que é o que a gente vê aí, né? A gente vê pessoas fanáticas religiosas matam em nome da religião, não é? Então, é uma coisa, tem as chamadas guerras santas, né? Levada ao excesso, produz o fanatismo. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque ouve. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. Quer dizer, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem o suporte do sentimento e da razão, que lhe dão garantia de obter o esperado, desde que haja caritativamente. Nesse sentido, o Espírito Emmanuel nos diz: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Muito poético. A esperança e a caridade, como vimos, são filhas da fé. Esta deve velar pelas filhas que tem. Para isso, deve construir a base do edifício em fundações sólidas. A nossa fé tem de ser mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Além disso, para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, ou seja, não deve entorpecer-se. Isso aí está em Kardec, 1864, no capítulo 19 do Evangelho. Aí nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, também falando sobre a esperança. Algumas passagens aqui tiradas, algumas frases tiradas da Epístola de Paulo. Diz o seguinte, Epístola aos Romanos, de 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Novamente Paulo, em Romanos 15:13, ele diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Mais uma passagem aqui que diz: tendo por capacete a esperança na salvação. Em Hebreus, tem uma passagem que diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Em Coríntios 13, Paulo discorre sobre a suprema excelência da caridade. Depois de tecer comentários sobre a parte e o todo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. O Espírito Emmanuel, nos livros Via de Luz, Fonte Viva e outros do gênero, comenta vários desses versículos dos seus comentários, anotando o seguinte. Primeiro, ele diz: nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Isso aí está em Via de Luz, no capítulo 75. Diz mais, em Via de Luz: a ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Se algemamos o coração ao modo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Ainda em Via de Luz, no 86, ele diz: Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no poder divino que nos dirige. Ou seja, sempre alertas, né, da espiritualidade para que a gente mantenha acesa a esperança dentro da gente, né? Jesus tem criaturas que
na meditação sobre, estudando os ensinamentos de Jesus, tem uns que ainda estão esperando Jesus vir. Jesus vem. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele esteve aqui, no corpo de carne, deixou todos os seus legados, seus ensinamentos, a sua vida, né? Desencarnou muito jovem, antes dos 40, né? 30 e poucos anos, mas deixou todo um legado de amor para nós. Todo um legado de amor. Mostrou a vivência na dor, a vivência através de atos de pessoas que agiram com ele com hipocrisia, com violência. Essa violência tão grande que o levou à pena de morte, levou à morte, né? Então, a família, sua própria família, os seus irmãos, que Jesus não foi um filho único, Jesus teve diversos irmãos. E esses irmãos, nenhum entendeu ele no momento, não compreendeu a lição dele, não compreendeu a vida dele. Então ele veio, teve mãe, teve pai, teve família. Então tudo isso são ensinamentos, ele mostra de que não existe a perfeição aqui na Terra. E que para exemplificar e para vivenciar o amor, a gente não vai dizer, eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Não. Eles são instrumentos para que a gente reencarnasse. Mas cada um tem o seu legado, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua trajetória de vida aqui. Então muitas vezes a gente procura desculpas para os nossos atos, para as nossas ações, para encontrar essa força que nós precisamos para vencer, para superar as dores, os sofrimentos, as decepções. Então Jesus é um exemplo vivo para nós de todas as circunstâncias, de coisas do cotidiano que nós vivemos aqui. A vida é fácil? Não é fácil. É difícil. Por quê? Porque vivemos ainda no planeta de provas e expiações. Somos espíritos ainda de terceira ordem, espíritos imperfeitos que ainda não compreendemos Deus. Ainda não entendemos direito a essência de Deus. Mas que, graças aos espíritos, a essas informações que eles trazem para nós, olha, no dia que eu descobri de que existem mundos felizes, gente, eu me senti feliz a partir desse momento. Porque se existem mundos felizes, é porque existem espíritos que habitam esse mundo feliz, que já estão nessa categoria de mundo. E como Deus nos privilegia seus filhos, então um dia nós também iremos habitar nesse mundo feliz. Agora, de que forma, de que maneira, quando a gente vai chegar lá? É pela porta do suicídio? Não. É fugindo das nossas obrigações aqui? É reclamando diariamente da vida que a gente tem, das dificuldades que a gente enfrenta? Não. Então por isso que é importante a gente ter Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Ter Ele como um exemplo vivo para a gente, para encontrar essa força para superar tudo isso. Gente, tem momento que a gente realmente se encontra só. E é necessário, é importante também a gente aprender a ficar só. Tem momentos na vida da gente que ninguém pode fazer por a gente, não. Ninguém pode fazer, pode nos ajudar, pode estar junto, pode, né? Mas tem momentos que é só a gente e a gente mesmo. Essa semana, esse final de semana, eu tive a oportunidade de participar de um seminário psico e oncologia, né? Eu sou paciente de oncologia, eu tive câncer, e fui participar de um seminário sábado e domingo na Universidade Federal, no Centro de Ciências Humanas de Saúde. E conhecemos lá um casal, que eles fizeram uma abordagem lá, uma apresentação do trabalho deles, são donos de uma clínica aqui. E eles viajaram, foram para um local e passaram 7 dias nesse local, com mais de 700 pessoas que foram para esse mesmo local, tudo combinado, tudo certinho, para fazer uma vivência de 7 dias sem ninguém se falar. Ninguém falar um com o outro, trabalhar o silêncio. Eu me lembrei da lição aqui. Trabalhar o silêncio. E assim, não dá bom dia, não dá boa tarde, não, realmente, sabe o que é o silêncio? Voto de silêncio. Uma semana você exercitar o silêncio. Então com isso você trabalha o quê? Vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar tantas coisas que a gente precisa
precisa trabalhar dentro da gente. E para esse casal foi uma vivência assim, muito interessante. Porque, olha, eu conheço gente aqui que tem noite que não consegue dormir, porque o juízo diz que fica martelando aquele pensamento, aquela ideia, não consegue nem silenciar a mente. E tem gente que fala pelos cotovelos, que não consegue, ninguém que está do lado consegue falar, porque a pessoa tererê, fala, se torna uma pessoa desagradável, que ninguém aguenta. E às vezes a pessoa não se toca. E às vezes você tem que interromper, porque a pessoa não para. A pessoa só quer falar dela, só quer falar dos problemas dela, só quer falar da vivência dela, só quer falar de tudo dela. E ela não se importa com você. Assim, de perguntar como é que você está, de saber o resultado da sua vida, de lhe escutar um pouco, de trocar experiências, trocar conhecimento, ouvir e falar e ouvir, isso é um grande exercício. Olha, então eles foram, assim, fazer essa vivência, tinham monges, tinham diversas pessoas lá. Então, quando eu vejo, assim, os estudos também do voto de silêncio, são espíritos que precisam passar por isso. Se ainda existe no nosso meio, é porque ainda tem espíritos que precisam desse tipo de exercício. Porque tem pessoas que enlouquecem, que não conseguem parar um pouco, não conseguem desacelerar um pouco. Então, não consegue se ver mobilizado, não consegue se ver num gesto, não consegue se ver numa cirurgia, não consegue se ver tantos dias sem uma atividade, porque não consegue parar. E às vezes é necessário que a gente pare. Às vezes a vida pede para que a gente pare. Eu passei por uma experiência de UTI, para mim foi uma experiência muito grande. Primeiro que eu não queria parar. Né? Comecei de 2 horas da tarde sentindo uma dor forte no peito. E essa dor, toda vez que eu respirava, a dor se intensificava. Só que eu não queria ir para o hospital. Para que eu não queria ir no hospital? Só para ter tempo. Quantas vezes a gente fica em casa morrendo, quer toma um remédio, às vezes nem toma, espera a dor passar, porque a gente não quer parar, não quer ir no hospital. Teimoso. Dizem que eu sou teimosa. Meu marido que o diga. Né? Então, minha mãe também. Né? Então, 2 horas da tarde começou essa dor e eu relutando, não queria ir para o hospital, achando que vai passar, isso vai passar. Gente, eu saí de uma reunião do trabalho, na época eu estava trabalhando, hoje eu estou aposentado, então eu saí da reunião do trabalho, andei pelo pátio todinho do centro de treinamento, fui para a sala do coral, era 4 horas da tarde, e eu sabia que eu não ia conseguir cantar, né, que eu faço parte do coro, então não conseguia cantar por causa da dor. Mas eu não disse nada a ninguém, fiquei lá sentadinha. Quando eu tentava respirar um pouco mais, a dor se intensificava. Eu disse, deve ser estresse, né? A gente não bota tudo na culpa do nada do estresse, né? Então é o estresse. Então eu achando que estava muito estressada. E realmente eu estava passando por algumas dificuldades, né? Por momentos muito difíceis na minha vida. E nisso, terminou o expediente, eu saí do coral, terminou o expediente e a dor, fortinha, né? Fortinha a dor. Fui para casa. Achei pouco. Parei numa padaria. Comprei pão. Não. Comprei cerveja. Porque achando que se eu tomasse uma cerveja em casa quando eu chegasse, eu ia desopilar, eu ia relaxar e ia dormir tranquila. Olha só. E a dor estava lá. E eu lutando contra ela, em silêncio. Eu não falei para o meu esposo na época. E aí, quando deu 11 horas da noite, tomei um banho e fui dormir. Ele já estava dormindo. Quando eu me deitei, a dor disse, é aqui danada, que tu não vai se deitar. E aí eu me levantei, sufocada com a dor, mas sufocada mesmo com a dor. Aí eu bato nele assim, chamei ele e disse, vamos para o hospital. Ele disse, agora? Sim, agora. Por que você não falou antes? Eu disse, porque eu achava que ia passar. A gente tem teimosinho assim, né? A gente acha que vai passar a dor. E não passou, aí fomos para o hospital, né? Para emergência. Quando chegou, e a coisa se intensificando. Quando chegou no hospital, quando ele foi estacionar, gente, eu já abri a porta do carro e já saí quase que correndo, porque eu achando que eu estava infartando a dor do peito, né? Isso é infarto. E eu não estava mais conseguindo respirar direito. E olha, você ficar sem conseguir respirar é terrível, é algo, é muito ruim, é um desconforto muito grande. Você quer respirar
respirar e não consegue, quer respirar e não consegue. Entrei na emergência cardiológica, fui direto para lá, né? E ele não sabia nem qual era a porta que eu tinha entrado, o meu desespero que eu estava. Ali foi desespero, viu? Os fizeram elétrico, fizeram tudo normal. Tudo normal. E agora? Bom, agora a gente vai ter que investigar. Vamos fazer uma ultrassom, vamos fazer os exames complementares, exame de sangue, coisa e tal, pererê, pererê, pererê. Bom, foi feito, tudo. Agora a senhora vai ficar de repouso aqui, esperando e eu sem conseguir respirar. Sem conseguir respirar, né? E a coisa se agravando. Aí nisso saiu o resultado de um exame que era bem rápido lá. Aí o médico disse, olha, saiu o resultado, deu uma alteração, não é coração, mas deu uma alteração significativa e você vai ter que se internar, vai ter que, não vai pegar agora mais na emergência. Eu digo, opa, vou para o apartamento, né? Pelo menos lá é mais conforto, eu pensando assim, velho, mais conforto, tudinho. Aí nisso, já me botaram na maca, né? Eu já não ia andando, porque eu já não aguentava mais, né? Aí quando eu vi CTI, aí eu disse, oxi, que negócio é esse? Vocês estão me levando para onde? A senhora acha que está indo para onde? Eu disse, para o apartamento. Não, só está indo para o CTI. Gente, é grave assim? Bom, grave, não sei, mas que requer muito cuidado, sim. Então tem uma sala que antecede, né, a CTI, onde você não pode entrar com a roupa que você veio, você não pode entrar com bolsa, o celular não pode ir celular, né? Não pode ir com os adereços, tem que tirar tudo. Aí eu me senti, a pessoa que estava comigo não pôde entrar. Aí você já começa, ui, o bicho vai pegar, né? Você sozinha ali, aí eu disse, me dê um celular só para fazer uma ligação. Aí liguei para meus filhos. Meus filhos quase morrem, assim, o susto, né? Mas mãe, você não avisou nada. Mãe, olha, não posso conversar agora porque estou entrando na UTI. Então, tchau, tchau, beijinho, mais tarde a gente se vê, na hora da visita. E nisso foi aquele transtorno, né? Para a família, para os filhos, tudinho, aquela coisa toda, né? Então, fiquei 3 dias na UTI, foi embolia pulmonar que eu tive. Muito grave, mata. E o médico, quando soube que desde 2 horas da tarde que eu estava com aquela dor, era para eu ter ido direto para o hospital. Não era para eu esperar até 11 da noite dentro de casa, ainda fazer a loucura que eu fiz. Então, é ainda mais isso, não é? Então, é muito sério, é muito grave. E aí, a experiência que eu tive de passar aqueles dias lá na UTI, né, sem conseguir respirar direito, usando aparelho, com dificuldade, com muita dor, né, sem ter a presença dos meus familiares, sem poder conversar com ninguém, sem poder falar, sem poder nada, sabe? Esperando a morte chegar. É aquela coisa, esperando a morte chegar. Então, você fica num desespero, né? Você fica, e ali você tem que realmente se acalmar. Você tem que entrar em prece, você tem que procurar trabalhar em você o silêncio. Então, quando eu vi esse casal falando sobre essa experiência deles de 7 dias, gente, eu fiquei imaginando assim, meu filho, vamos fazer lá em casa essa experiência, ficar 7 dias sem falar, você vê se a gente consegue. Eu acho que eu não consigo não, mas é difícil, né? É difícil, veja só. Então, não é só você silenciar a palavra verbal, não, é trabalhar a mente. É silenciar a sua mente, porque até os batimentos da gente, a pressão arterial, tudo se modifica. Quando a gente está agitado, quando a gente está alterado, altera tudo, né? Altera tudo. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, meio agoniadinha, faz, tenha calma, não diz, né? Se acalme. Então, veja só, é um exercício, a gente tem que procurar se acalmar, porque às vezes a gente pode antecipar o nosso retorno ao plano espiritual. Imagine só, né? Por falta de calma, de tranquilidade. Então, a gente, às vezes, vive nessa coisa assim, de muita ansiedade, de muita... Não pode. A gente tem que desacelerar um pouco mais, né? Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes vitais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador, para que os que sabem ter esperança.
aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Isso aqui está em Fonte Viva, na página 103. Antes de alcançar a esperança, o sonho, o projeto, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. A doutrina espírita, né, nos traz todos esses esclarecimentos, e com a mediunidade, que é uma ferramenta abençoada que Deus nos dá, e eu trago esse instrumento da mediunidade desde criança. Eu incorporava dormindo, acordava incorporada, não sabia o que era, ficava, sabe, e via muitas coisas que eu via, né? Então eu confiava isso à minha mãe. E eu dizia, mamãe, olha, eu vi, ele estava puxando meu cabelo, eu vi assim, sim, minha filha, vamos orar por ele, vamos entrar em prece, né? Mantenha-se em prece. Minha mãe era muito fervorosa, ainda é, naquela época, muito fervorosa, né? Tem uma fé assim, muito... E com essa mediunidade, né, hoje eu consigo acompanhar alguns casos aqui de pessoas do meu conhecimento, da minha relação, e essa pessoa, algumas situações que eu já vivenciei, de que as pessoas desencarnam e eu acompanho a trajetória delas do outro lado da vida. Então, de fazer visitas, de acompanhar o desenvolvimento dessa criança, dessa criatura, e me acordar com a lucidez dos locais de onde eu vou, o que eu vejo, as situações e as lembranças que eu trago quando eu acordo, né? Então, assim, situações muito interessantes. Eu tive com meu pai, e aí meu pai desencarnou numa situação muito difícil, muita dor, de muito sofrimento. Ele sofria de angina, sofria, né, de coração, hipertenso, fumante. Então ele sofreu bastante, sofreu muito para poder desencarnar. Quando ele desencarnou, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo no mundo espiritual. E aí eu ia sempre, ele foi socorrido para um dos hospitais espirituais e ficou inconsciente nesse hospital. O hospital me lembra o Hospital Barão de Lucena, na Caxangá. Quem já esteve lá sabe como é aquela estrutura. Então o hospital onde ele ficou no plano espiritual lembra um pouco o Barão de Lucena, na Caxangá, só que ele tinha uma área muito mais extensa na frente para acessar ao próprio hospital. Chegando lá nesse local, na enfermaria lá onde meu pai ficou interno, eu vi que ele precisou de muito tempo, ele todo ligado, né, vamos dizer, entubado, como se estivesse assim, respirando por aparelhos, usando todo um aparelho que a espiritualidade usou nele para haver uma desintoxicação do organismo dele. Então, assim, ele estava muito comprometido, né? Só aqui o comprometimento dele era 70% das artérias coronarianas. Então, nem cirurgia ele podia fazer, né? Então, passa o tempo, eu vejo ele sair desse hospital, se recuperar. Depois ele foi na minha casa, depois ele fez uma reunião com a família durante a noite. Aí é quando alguém diz assim, eu sonhei com fulano, né? Então, assim, de fazer esse acompanhamento, tudinho, e hoje saber de que ele está recuperado, está bem e está nas suas atividades normais. Recentemente, assim, mais recentemente não, mais recente, tem uma tia que ela desencarna e ela passou por um período de paralisia muito grande, dependendo totalmente dos outros, dependendo de cadeira, de rodas. Depois ela ficou, assim, um tempo no abrigo e sofreu bastante, né? Os últimos dias dela foi na UTI e ela desencarna, e aí eu consigo acompanhar esse processo dela do outro lado. A primeira consulta dela dentro do hospital, também amparada espiritualmente, dentro do hospital, a primeira consulta médica dela, ela em pé, sem depender de cadeira de roda, com o movimento, né, assim, a consciência dela ali, ainda debilitada, um pouco frágil ainda, mas sem precisar ser amparada pelas pessoas.
Depois dessa consulta, passa um tempo, eu novamente vou vê-la. Ela está num hospital, como se fosse aqui um hospital universitário, onde existem os médicos que fazem residência nesse hospital, e ela já está num apartamento bem mais amplo e com um caso de estudo, porque a situação dela aqui, realmente, o que ela teve foi muito sério, um problema muito sério, né? Contaminação através de HIV, e foi algo muito grave, e o tipo de HIV que ela teve foi um dos mais raros, que é um tipo que ele não mata assim rapidamente a pessoa, a doença se instala e com o tempo ela vai perdendo todos os movimentos, os membros inferiores vão endurecendo, fica rígido, e até chegar essa rigidez nos órgãos vitais. Aí é quando a pessoa desencarna. Então, até para que os médicos descobrissem aqui o tipo, qual era da doença que ela tinha pego, foi muito difícil, né? Porque não é fácil, é uma coisa muito rara, né? Então, assim, e lá no plano espiritual ela estava ainda servindo de estudo, né, para uma equipe lá médica, mas ela andando dentro do apartamento, boa, assim, aparentemente bem, tranquila, alegre, sabe, com um astral bom e ajudando na pesquisa. Vejam só, ajudando na pesquisa. E nisso eu fazendo essas visitas para ela. Quando eu acordo, meu Deus, eu agradeço a Deus, né, de trazer essas informações, né, e daí traz essa certeza para a gente de que cada um tem um despertar, tem uma recuperação individual, né? E a gente tem a certeza de que o espírito permanece vivo, e que quem morre é apenas o nosso corpo de carne, e que tudo passa. Tudo nesta vida passa, e nós passamos por aquilo que precisamos passar, né, para o nosso processo evolutivo. Então essa certeza de que Deus existe, de que Deus é o nosso Pai, desse processo evolutivo nosso constante, de que nós estamos aqui, que iremos retornar para o plano espiritual e que depois a gente retorna para cá de novo, quantas vezes forem necessárias. Estudemos. Esse negócio de às vezes, porque meu tempo já passou. Que passou nada. A vida é eterna. Tudo que você estudar vai ser cumulativo, você vai acumular seus estudos, seus conhecimentos, para numa próxima existência, não só nessa, mas também nas próximas existências, você já vem em condições bem melhores, de maior liberdade, de melhores condições. Então não desanimemos com a situação nossa aqui, muito pelo contrário, tenhamos sempre em nós o ânimo, a esperança, a certeza de que dias melhores virão, né? Então eu passei por um tratamento rigorosíssimo, dificílimo de câncer, e a médica disse para mim, olha, o que muito lhe ajudou foi o seu desejo de viver. Porque eu digo a vocês que o bom da vida é viver. Que Deus nos abençoe, muita paz. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa meta e o nosso futuro. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Edilei pela palestra proferida, com a esperança que sejamos merecedores do amor de Jesus e de sua luz. Passamos a palavra à nossa irmã Conceição para fazer a prece inicial. Antes de agradecermos a Jesus por essa informação na nossa irmã, no sentido da devemos ter esperança na nossa alma, no nosso espírito. Nós estamos na semana da consciência negra. Ai, que saco isso. Consciência negra? Por que não consciência indígena? E por que não consciência branca? E por que não consciência asiática, vermelha? Isso é um tremendo disfarce de preconceito, gente. Isso me incomoda de uma maneira impressionante. Por quê? Porque isso ressalta nessas pessoas que quiseram inventar isso como se fosse uma forma de cobrir, isso ressalta uma forma de preconceito. Então, abaixa o preconceito em todos os aspectos. Quem somos nós? Quem? Para termos preconceito em alguma
área da vida, seja ela pela cor, pela escolha sexual, pela escolha da vida. Nós não somos ninguém, nós somos criaturas iguais, porque todos fomos criados pela mesma energia criadora que é Deus. Então vamos imaginar que nós somos ínfimos, todos nós. Não existe esse negócio de cor, isso foi criado pelo homem. Essa cota dos negros na universidade, isso é nojento, vamos dizer assim, porque isso discrimina. Eu fico, sabe, aquilo me incomodou de uma maneira, me incomoda quando eu vejo na imprensa isso. Logicamente a imprensa fala como se fosse o máximo está dando aquele toque, mas é ridículo, isso é anticristão. Isso é anticristão. Vamos pensar nisso. Abaixa o preconceito, gente. Por favor, nós temos que lutar contra isso. Agradecer a irmã também pela experiência contada aqui, que serve de alerta até para nós utilizarmos nosso discernimento em relação às nossas escolhas de vida entre a saúde e a ausência dela. Temos que agradecer a Jesus de estarmos aqui ouvindo isso, recebendo essas bênçãos, porque a quantidade de espíritos que aqui estão rodeando essa sala, espíritos curadores, espíritos amigos e outras que a gente nem se lembra mais, mas isso aqui é como se fosse uma efervescência de amor. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre nas nossas vidas. Que assim seja. Pai amado, após as palavras amorosas de nossa irmã, pedimos permissão para dar por encerrada a primeira parte do trabalho dessa noite de hoje, desejando a todos muita paz, amor e luz.